Joia. Pessoal, vamos lá. Essa aqui é uma rotina nova que a gente está criando, né? Então, hoje é o primeiro dia e toda quarta às 10 horas vamos tornar religioso esse nosso encontro aqui, para que a gente consiga trabalhar especificamente a parte de treinamento de vendas, né? Porque na nossa rotina de segunda-feira, a gente trata questões mais gerais. Avisos, atualizações, esses dias tivemos o lançamento do plano de carreira. Tem muito conteúdo, muita informação. Não dá para a gente entrar tão a fundo em nada, porque aí fica uma reunião maçante, muito cansativa. E o que nós sentimos? Que a gente precisava trabalhar mais a parte de educação, a parte de capacitação. Então, a partir daí que nós resolvemos criar uma rotina exclusiva para, mais do que uma reunião, ter consistência semanal e também produzir mais conteúdos, trabalhar mais isso dentro da nossa comunidade, para tratar mais do que interessa. Como que eu melhoro a minha técnica de vendas para que no final eu possa controlar os meus resultados, ter melhores resultados, ganhar a campanha do iPhone, as próximas campanhas e assim por diante. Então, sem muito rodeio, eu vou compartilhar aqui um conteúdo e vai ser uma reunião, vamos dizer assim, um pouquinho mais direcionada só para a gente falar do processo de vendas. Tenho certeza que vocês vão gostar e fiquem atentos, pessoal, porque o principal objetivo desse primeiro encontro é gerar provocações para que cada um, dentro do seu contexto, consiga entender com mais clareza o que está faltando para eu vender mais. Né? Eu estou com vontade, eu quero ganhar dinheiro, legal. O que está faltando? Né? Porque a partir do momento que eu consigo identificar onde é que está o meu gargalo, o que está faltando, eu ataco esse problema, resolvo e gero mais resultados. E uma das nossas principais responsabilidades é conseguir justamente dar essa clareza, né? Para que vocês não fiquem confusos ou dando tiro para tudo quanto é lado. E possam, a partir de um processo, ter uma direção clara. O que eu tenho que fazer especificamente para ter mais resultados? Então, galera, vamos lá. Esse aqui é o nosso conteúdo de treinamento de vendas. E aí, Luana, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. E aí, trazendo um pouco de contexto, né, o que nos levou a criar essa rotina? Então, foi uma ideia do nada, o que nos trouxe, assim, ó, que gerou o gatilho? Poxa, precisamos trabalhar melhor a parte de treinamento. E tem 3 coisas aqui que ficam muito claras. Primeiro de tudo, é que a educação, o pilar de educação, é a principal responsabilidade da empresa num programa de vendas diretas. Né? Um programa de vendas diretas não consiste em trazer um monte de gente que quer crescer, quer ganhar dinheiro, botar um monte de campanha e se vire. Não. A responsabilidade da empresa é tanto trazer pessoas qualificadas, ambiciosas, que queiram crescer, mas mais do que isso, é dar um caminho das pedras para que essas pessoas, para que vocês, para que nós possamos crescer juntos a partir de um processo replicável, né? E aí esse pilar de educação é importante de considerar que ele não é só educação de como vender. Aqui tem 2 grandes pilares. A educação, o treinamento, ele é primeiro sobre a nossa solução, porque o que adianta eu sair vendendo uma coisa que eu não conheço? Eu não vou ter eficiência nenhuma, né? Eu não vou ter conversão. Eu vou vender só para 1 a cada 50 que eu conversar. Então, o primeiro ponto aqui é sobre a nossa solução. Qual é o nosso produto? Como é que ele funciona? Acima disso, qual é a dor que ele resolve? Quais pessoas vivem essa dor? A gente vai abordar pessoas que têm plano de saúde, que estão desempregadas, ou pessoas que têm uma renda mínima, poderiam pagar por um valor acessível e que não têm convênio, e que vão ter uma cobertura de qualidade com acessibilidade para cuidar da saúde. Então, a primeira questão é o que eu estou vendendo, para quem eu vendo, e a partir do domínio disso, bom, vamos falar de venda. Como eu vendo? Como que eu prospecto? Como que eu apresento a nossa proposta? E aí, como que as vendas se desenrolam, né? Então, esse pilar de educação é algo que a empresa está intensificando os trabalhos e vai intensificar cada vez mais, porque é a nossa principal responsabilidade. Outra questão importante é que quais são os principais desafios, né, que os consultores, que vocês, a média de todos os consultores estão enfrentando. E o que a gente se deu conta? A gente já tem um grupo bem legal de consultores em número de pessoas, tem várias dessas pessoas, como vocês, por exemplo, que estão super engajadas, né, nos dizendo, Ramiro, Patrick, pessoal, eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer no plano de carreira, eu quero controlar os meus resultados, eu quero ganhar o iPhone, o que eu faço? E aí a gente começou a identificar que o principal desafio que os consultores estavam enfrentando é justamente não ter um caminho claro. O que eu faço? A gente tem que responder o que tem que ser feito. O papel do consultor tem que ser, e isso não é fácil, pelo contrário, é o mais difícil, fazer, executar, gastar calorias e botar a mão na massa, né? E aí uma questão que vinha nos chamando muita atenção. A gente vê dentro dos consultores diferentes pessoas, né, em diferentes momentos. Tem pessoas que têm muita dificuldade para gerar os primeiros resultados,
mas que fazem algum esforço. Tem pessoas que não fazem esforço nenhum, e aí, né, não vai ter resultado nenhum por consequência. Tem pessoas que conseguem se destacar mais rapidamente, ter resultados e ganhar uma atração. Então, tu vê diferentes perfis. Agora, olhando só para os consultores que fazem esforço, o que a gente viu que vinha sendo o principal desafio? É o que nós estamos chamando de fogo de palha, fazendo uma analogia. Por quê? Porque no momento que o consultor ele não tem um processo replicável, repetitível para fazer, acontece o seguinte: o consultor vai lá, está muito empolgado, muito motivado, quero vender, quero ganhar dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai falar com as pessoas próximas. Ele vai vender para um parente, para um amigo, para o vizinho, para a mãe, vai fazer divulgação nas redes sociais. A partir dessa divulgação vão aparecer 4, 5, 6 pessoas interessadas, e esse é aquele consultor que faz 1, 2, 3 vendas rápido. Mas em seguida ele não consegue ter continuidade. Por quê? Porque esse consultor, né, fazendo analogia com fogo de palha, que acaba rápido, não tem persistência, não é um problema do consultor, mas é o problema do processo que ele executou. Esse consultor, ele falou só com a rede dele. A minha rede, por exemplo, se eu vou agora levantar o telefone e falar com a minha rede de contatos, eu vou rapidamente conversar com 50 pessoas. Mas e depois disso? Dessas 50, vamos supor que eu venda para 5, para 10. Tá, mas e depois? A minha rede de contatos não cresce 50 pessoas por semana. E eu preciso ter 50 novas pessoas para conversar toda semana. A conta não fecha. E aí tu começa a identificar o consultor que se frustra. Primeiro ele se empolga com os resultados iniciais. E logo em seguidinha ele se frustra porque ele não consegue repetir aquilo que ele fez. Vou dar um exemplo muito legal que aconteceu. Teve uma consultora que fez uma venda super espontânea no ônibus. Então ela estava se locomovendo no ônibus, encontrou uma pessoa, provavelmente começaram a falar a respeito de saúde, dificuldade para encontrar médico, custo da saúde. Na hora ela ofereceu a solução e a pessoa comprou no ônibus, 7h30 da manhã. Super legal, ótimo, excelente. Só que não é média, não é controlável, né? E aí no momento em que a gente depende desse tipo de situação esporádica para vender, para ganhar dinheiro, para trazer, né, mais resultados, a gente se frustra. Porque essa questão do ônibus, como é que eu controlo? Eu não vou sair andar de ônibus de maneira aleatória em todas as rotas de ônibus para ver se eu encontro mais pessoas, né? Então a gente viu que essas situações elas acontecem. Vender para a mãe, só tem uma, né? Não tem como fazer 3 vendas para a mãe. Então essas situações elas acontecem, mas a gente não pode se empolgar com elas porque elas não vão ser média para o nosso resultado de 2, 3, 4, 6 meses. Então essa questão do fogo de palha vinha sendo muito batida. E por último, né, pessoal, essa rotina aqui tem o objetivo de potencializar os resultados e mostrar, a partir disso tudo que eu falei, um caminho claro e replicável. O que é replicável? Que eu posso repetir toda semana a mesma coisa, o mesmo processo, e eu vou estar sempre vendendo. Diferente da venda para o amigo, para o colega da faculdade ou para a minha comunidade do Instagram. A menos que eu seja um influenciador, que eu cresço muito o meu número de seguidores, a minha comunidade ali, ela é finita. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer esse tipo de esforço. Deve, com certeza. Mas isso vão ser esforços pontuais que vão trazer uns resultados imediatos. Só que não vão ser resultados consistentes. Agora, se eu tenho um processo replicável, que toda semana eu consigo trazer novas pessoas, apresentar a proposta e vender para novas pessoas, aí eu passo a controlar os meus resultados e o processo ele é muito mais eficiente ao longo do tempo. Outra coisa importante de bater, né? E aqui, pessoal, é muito em cima de um alinhamento de expectativas. Por que isso? Porque todo mundo que está entrando nesse programa não é um vendedor profissional com 20 anos de carreira. Então, a gente precisa bater bastante no alinhamento de expectativa justamente para controlar eventuais frustrações. O que a gente friamente acredita que são os 3 pilares de um vendedor? E não é experiência, tempo e nem lábia, tá? O primeiro deles é a ambição. Qualquer um tem ambição? Não. A ambição tem que vir de dentro, tem que ter. A gente não consegue, eu não consigo pegar uma pessoa e treinar a ambição. A ambição tem que partir de mim, né? A ambição tem que ser a minha fome, a minha vontade para melhorar de vida, para trocar de carro, para trocar de casa, para ganhar mais dinheiro, para dar uma vida melhor para os meus filhos e assim por diante. Então a ambição eu acho que é o ponto de partida, né? É o que te dá motivo para agir, motivo para fazer alguma coisa e para querer crescer. O segundo ponto, e esse aqui é o principal alinhamento que eu quero ter com vocês dentro desses 3 pilares, é a inteligência emocional. Porque o processo de vendas, ele é um processo muito, como é que dá para dizer? Ele é muito sazonal, uma montanha-russa. Né? Não é que nem eu ter um emprego ou ganho um salário mínimo.
todo mês eu estou fazendo o meu trabalho, estou ganhando esse salário. Nas vendas, tem um ponto muito bom, que é tu que coloca o teu salário, né? Ninguém vai te limitar, mas ao mesmo tempo a inteligência emocional é fundamental, porque por vezes tu vai ter resultados muito bons e muito empolgantes. Só que na média do tempo, eu vou falar com 10 pessoas, 9 delas vão dizer não para mim e uma vai dizer sim. Eu não posso me emocionar por essa uma e muito menos me frustrar pelas outras 9. E isso aqui acontece quase que todos os dias, né? Quantos de vocês já passaram pela situação de, estou conversando com uma oportunidade, eu acho que vai sair a venda. A pessoa se mostrou interessada, gostou. Mas aí de noite ela foi conversar com o marido e o marido disse que não é momento para eles porque não tem como investir. E aí tu estava contando com aquela venda e não aconteceu. É um pico de frustração, acontece. A outra pessoa trancou porque não tem cartão de crédito. Mesma coisa. Então, são situações das mais diversas, onde a gente tem que lidar muito mais com o não do que com o sim. E se a gente não tem inteligência emocional, para entender que vendas não é uma coisa sensitiva. Vendas é um processo estatístico, né? Como é que eu controlo os meus resultados? É um funil. Eu vou falar com 10 pessoas, das 10 pessoas, 3 vão se interessar, das 3 pessoas, uma vai comprar. Ótimo. No momento que eu entendo isso, eu não fico frustrado se eu não vendo para todo mundo que eu falo. Só que se não tem esse conhecimento técnico, né, esse elemento de expectativa, eu vou falar com 5 pessoas, eu vou criar a expectativa de vender para pelo menos 4 e eu vou vender para uma ou 0. E aí eu me frustro, né? E aí depois eu não persisto porque eu acho que o processo não funciona ou porque eu acho que não é para mim vendas, porque eu não sou bom de lábia. E não é nada disso. Simplesmente tu não entendeu a lógica do negócio para ter resultado. E aí quando tu faltava um pouquinho mais de persistência para começar a colher os teus resultados, tu abandonou, tu desistiu. Né? E isso acontece todos os dias, pessoal, muitas e muitas vezes, com vários consultores que entram, que não têm esse elemento de expectativa, rapidamente se frustram. Né? Enquanto que as pessoas que persistem e que veem o processo de um jeito frio, como uma estatística, eles ficam olhando para esses números. Se eu quero vender para 1, eu tenho que apresentar para 10. Legal. Como é que eu encontro 10 pessoas que eu vou apresentar a proposta, sabendo que dessas 10, 7 não vão engajar comigo? 3 vão dar conversa, vão se interessar e vão ter fit com a solução. São público-alvo, não tem plano de saúde, né, querem cuidar melhor da saúde da família e gostaram da solução. E uma vai comprar. Então, no momento que eu entendo isso como uma questão simplesmente matemática, estatística, eu foco no que eu controlo, eu foco no que depende de mim, que é falar com 10 pessoas, caprichar na apresentação de proposta e, a partir daí, gerar as minhas vendas. E entender que 70% não vai estar nem aí para minha conversa e não é nenhuma coisa contra mim. É parte do processo. Não tem como vender para todo mundo, né? E, por último, pessoal, técnica. A técnica está justamente em o que eu falo com essas 10 pessoas. Tá, legal, Ramiro, eu entendi. Tem que ter ambição para fazer alguma coisa. Né? Tem que ter inteligência emocional para saber que dos 10, 9 vão me dizer não. Né? Desses 7 não vão dar nem conversa, 2 vão se interessar, mas não vão comprar, porque não tem limite no cartão, porque o marido não quer comprar, ou porque não é momento, porque está desempregado nesse momento, por exemplo, ou porque já tem uma solução parecida e que ela gosta. Legal. Entendi isso. Agora, o que eu falo para essas 10 pessoas para poder gerar essa uma venda? Ou 2 vendas? E depois disso, para que essa pessoa que compra de mim possa me indicar mais 10 pessoas, para que eu possa sempre ter oportunidades novas de apresentação. Aí é que vem o ponto de técnica de vendas, né? Porque não adianta fazer tudo isso e não conhecer o nosso produto, não ter um mínimo de um roteiro para falar com a pessoa, e aí tu vai ter que fazer, vai vender também, mas tu vai ter que fazer o dobro do esforço para ter o mesmo resultado. Então, pessoal, no momento em que a gente tem esses 3 pilares aqui, é impossível, a menos que a solução não venda. Por exemplo, comprar um lápis por R$1.000. De fato, não tem muita técnica que faça isso acontecer. Embora tenham empresas que vendam caneta por 10, 20, 30 mil reais. Né? Um trabalho muito mais de marca do que de técnica de vendas. Mas fora isso, não tem, entendendo esses 3 pontos, como não vender. Aí o que vai fazer o consultor vender mais ou menos?
A energia que ele coloca no processo, o quão bem ele consegue treinar e entender a técnica, o quanto que ele tem de consistência e de persistência, e aí vai embora. A partir disso, pessoal, puxando o gatilho para esse último ponto da técnica de vendas, tá? Qual é a técnica de vendas? E aqui eu faço não é uma meia culpa, é uma total culpa da empresa de, há 2, 3 meses atrás, a gente não está batendo de uma maneira muito mais incisiva e consistente nesse processo. Por quê? Porque a técnica de vendas é justamente aquilo que eu falei lá no início, é a direção que a empresa vai dar para o consultor saber exatamente o que eu faço e só precisar fazer. No momento que o consultor não tem isso claro, ele tem que descobrir como gerar lead, descobrir como apresentar a proposta, se virar para fazer tudo isso e fazer. Né? Então fica muito mais complexo o trabalho. E aí, quando a gente fala de técnica de vendas, qual é o processo, né, que a gente tem aqui dentro de casa e que vai trabalhar muito mais para o canal de vendas diretas? É um processo de vendas de 7 etapas. Então imagina o seguinte, eu tenho um lead aqui, recebi a indicação do meu primo, tá, de uma pessoa, Camila é o nome da pessoa. Como é que eu vou conduzir a conversa com a Camila? Tá? Eu não vou detalhar todos esses 7 passos, porque senão a gente ia ficar 2, 3 horas nessa reunião. Mas eu vou explicar eles superficialmente e até amanhã a gente vai lançar um conteúdo detalhando essas 7 etapas. Ah, Ramiro, mas eu preciso muito decorar todas as 7 etapas para vender? Definitivamente não. Tá? Não é uma bala de prata. Isso é que nem um carro que tu tem um baita de um motor e não tem roda. Ele não vai andar. Por quê? Porque o meu resultado, ele depende do maior limitante. Exemplo, treinei a técnica de vendas, estudei pra caramba, me preparei, mas não liguei para ninguém. Não vai vender. Por quê? Porque o limitante está em conversas. Ao mesmo tempo em que, estou conversando com 100 pessoas por semana, pedindo indicação, estou fazendo muito barulho. Mas eu não conheço muito bem o nosso produto e eu não tenho um roteiro de apresentação da proposta para essas pessoas. Também tu não vai ter muito resultado, porque o limitante vai estar nos outros pontos, né? Então, no que consiste esse processo? Estou lá com o lead e a Camila. Vou ligar para a Camila para me apresentar e apresentar a proposta. Primeiro ponto, apresentação. Segundo ponto, conexão. Tá? O que é a conexão? Se a Camila não criar o mínimo de empatia comigo, né, não existir uma conexão ali na conversa, vai ser aquela conversa que a informação entra por um ouvido e sai pelo outro. Sabe quando o vendedor te liga para qualquer questão e tu só fica assim no telefone, esperando a conversa acabar, esperando a conversa acabar? Por quê? Porque não teve conexão. A pessoa não sintonizou comigo. Agora, eu entendi a solução. Faz sentido para mim. Opa, peraí, eu vou prestar atenção no que esse cara está falando. E aí, o que é a conexão? É no momento em que a conversa não fica o monólogo do Ramiro ficar falando, e a pessoa do outro lado louca para desligar o telefone. A conexão é justamente quando se cria um diálogo, onde a pessoa está, a partir de algum gatilho que a gente criou, a pessoa se identificou minimamente com a solução, despertou curiosidade, e aí ela está prestando atenção na conversa e vai interagir. Tá, mas como assim? Tá, mas o que é esse negócio de limite de reembolso? E para os exames funciona para tudo? E se eu quiser colocar alguém que não é meu parente, eu posso colocar também, ou tem que ser um parente para colocar no plano? Então, a conexão, pessoal, é talvez a etapa mais chave aqui desse processo. Depois disso, decisão imediata. Tá? Resumidamente, o que é decisão imediata? Dentro do processo, a gente não tem tempo para enrolação e para ficar desperdiçando tempo. A procrastinação e a enrolação é tradicional de todo mundo, né? As pessoas, elas não querem se comprometer com nada. Então, o que a pessoa diz? Às vezes, ela já sabe que não vai comprar, mas ela não vai te dizer, eu não vou comprar, por A, B e C. Ela vai ficar enrolando. No momento que a pessoa fica enrolando, ela cria uma expectativa. Poxa, não, Elisandra, então deixa eu pensar um pouquinho, semana que vem a gente volta a conversar. Qual é? O que é ruim nisso? Cria uma expectativa de que a Elisandra vai realizar aquela venda, sendo que para a pessoa já está certo que ela não vai comprar. E a gente não tem tempo a perder, a gente não pode ficar investindo tempo em oportunidades desqualificadas. No momento em que, e essa decisão imediata, ela consiste em quê, pessoal? No processo de ligação, no processo de apresentação de propostas, deixar o cliente muito à vontade para ele dizer, no final da conversa, sim, faz sentido para mim, não faz sentido para mim. Ah, eu gostei da solução, é legal, o preço é em conta, mas nesse momento eu não vou comprar por X. No momento que o cliente ele é sincero conosco, poupa o nosso tempo. E aí a gente vai investir de fato tempo e energia naquela pessoa que disse, não, faz sentido, deixa eu só pensar um pouquinho. Faz sentido, só vou conversar com a minha família.
Tá, faz sentido, mas agora eu estou no trabalho, me liga amanhã. Esse tipo de oportunidade vale a pena a gente fazer uma segunda, uma terceira conversa. Aquela pessoa que tu sentiu que está só enrolando, esse trato de decisão imediata nos poupa de perder tempo. E aí, apresentamos a proposta. A pessoa não se identificou. Não, gostei ou não gostei, não vou comprar. Legal. Risca aquele nome e vai para o próximo. Então, essa etapa ela é muito importante por uma questão de objetividade. E quantos de vocês já não se depararam com situações justamente dessas? Eu acho que vai sair. E o cliente fica enrolando, empurrando com a barriga, procrastinando. Acontece todos os dias. Por quê? Porque as pessoas procrastinam. Né? Ninguém gosta de se comprometer com nada. E outra, todo mundo tem dificuldade de dizer não. Então, por mais que seja um vendedor falando comigo, todo mundo tem dificuldade, o cara não quer dizer não. Ou ele vai dizer sim, vai comprar, ou ele vai enrolar. Então, esse ponto é justamente para fazer com que a gente não desperdice tempo. Explicação da solução. Né? Aqui não tem muita mágica. A explicação da solução, fora um ponto de objetividade, por que isso? Porque se eu estou falando com o cliente, e aqui, esses dias aconteceu uma situação seguinte, estou apresentando a proposta para uma cliente, e a paciente, ela se identificou muito aqui na questão da conexão com a consulta para o pediatra, para o filho dela, porque o filho tinha que ir muito ao médico. Quando eu chego na explicação da solução, não adianta eu ficar 15 minutos explicando todos os detalhes da solução, os exames, os parceiros, o reembolso, a consulta para o geriatra, para o pai dela. Não adianta. Se ela se identificou com o ponto X da solução, bate nessa questão. Explica superficialmente o resto dos pontos, mas foca nisso. Porque é esse ponto que vai manter o cliente, né, o lead, interessado e engajado na conversa. Fora essas questões de objetividade, explicar a solução é muito mais sobre entender a nossa solução. Por exemplo, se eu perguntar para todo mundo aqui, o nosso plano tem carência? Sabe responder? O nosso plano tem fidelidade? Posso pagar por Pix? Tá, mas se eu agendar a consulta direto com o médico, por telefone, eu vou ter o reembolso? Questões extremamente simples como essas, a gente tem que dominar, porque só depende da gente. No momento que a pessoa nos faz uma pergunta e a gente não tem consistência na explicação ou clareza, não passa segurança, não passa confiança. E aí a pessoa, poxa, não deixa. Então esse ponto aqui de explicação da solução é muito mais sobre entender o nosso produto, o que a gente está vendendo. Fechamento, né? O fechamento é quando a gente, a partir da conexão e da explicação da solução, o cliente se identificou, e aqui no fechamento a gente vai falar mais de questões de preço. Né? Como é que funciona o preço, o formato de pagamento, e já vai encaminhando a venda. Legal. E aqui vem duas etapas muito importantes que eu vou falar delas juntos. Não adianta eu trabalhar muito bem os 5 primeiros pontos, né, e ter 10 nomes para apresentar a proposta. O que vai acontecer? Eu vou falar com essas 10 pessoas, eu vou apresentar bem a proposta, e vamos dizer que 5 se interessaram e 2 compraram. Pô, legal. 10 pessoas eu consigo falar em um turno, menos do que isso, e fiz 2 vendas. Pô, super legal, top. E depois? O que tu faz? Os teus 10 nomes tu já queimou. Né? Apresentou para todos, parará, vendeu para 2. O 6º e o 7º ponto são justamente as questões que tornam o processo replicável. Por quê? Porque se eu pegar os meus amigos do WhatsApp e fizer a ligação para eles, vai acabar. Pode acabar em uma semana, pode acabar em 3 dias, mas vai acabar. Se eu souber reproduzir o número de pessoas que eu tenho para ligar, para apresentar a proposta, o ciclo ele não acaba nunca. Eu sempre tenho oportunidade nova. E aí eu não me frustro com aquele fogo de palha. Poxa, mas eu falei com todo mundo que eu conheço. Fiz um monte de venda, fiz 10 vendas. Tá, mas e aí? No mês que vem, como é que tu repete o resultado? Então, pessoal, o ponto 6 e 7 são fundamentais. Por quê? Porque o único jeito replicável da gente conseguir gerar mais leads é a partir de indicação. Tem outros caminhos que depois eu vou explicar um pouquinho melhor, caminhos alternativos. Mas o melhor jeito é a partir de indicação. E aqui, o que a gente fala nesse ponto 6 e 7? Aplicar uma técnica para conseguir, com todas as conversas que a gente faz, gerar mais 10, 20, 5 nomes de indicação. E eu estou sempre produzindo oportunidade nova. No momento que a gente consegue aplicar essa técnica, olha como o ciclo ele fecha. Eu vou ter oportunidades iniciais, tá, que eu consegui por indicação de colegas e amigos. Eu vou ter um script para apresentar a proposta para essas pessoas. Eu vou ter clareza de que vendas é uma estatística. Então, poxa, eu tenho que falar com 10.
três vão se interessar e um vai comprar, legal. Só que no momento que eu fiz isso e apliquei os pontos 6 e 7, eu consigo produzir mais 10 nomes. E dali eu vou o quê? Ligar para os 10, 3 vão se interessar, um vai comprar. Produzir mais 10. E aí, se eu trabalho duro, se eu invisto tempo de trabalho, eu posso repetir um ciclo desses 3, 4 vezes por dia. Não para nunca de vender. Completamente diferente de, exemplo, vou pegar as minhas redes sociais e vou fazer um post. Legal. Vamos supor que eu tenha 1000 seguidores. Bacana. Fiz o post. Joia. Quantos vão se interessar? 10. Legal. 10 se interessaram, um comprou. Amanhã eu vou fazer outro post. 5 se interessaram, um comprou. Legal. Semana que vem eu vou fazer mais um post. Acabou. Porque todo mundo que tinha ali na tua rede de seguidores para se interessar, ou viu a informação e não se interessou, ou se interessou e tu já conversou e já vendeu. E depois o que tu faz? Tu vê que não é um processo replicável, né? E esse ponto é mais importante até do que a técnica de vendas. Porque a técnica, ela é determinante, mas se tu conhece bem a solução, tu consegue, com uma aplicação 50% da técnica, vender. Agora, se tu não tem lead, se tu não tem oportunidade, tu pode ser especialista em técnica. Tu pode ser especialista no nosso produto, na solução. Tu pode conhecer o código do nosso site de cima a baixo. Não vai vender para ninguém, né? Então, eu particularmente sou um defensor de que a capacidade de gerar novas oportunidades ela é muito mais importante do que a qualidade da nossa apresentação. Porque a apresentação é uma questão de repetição, né? Se eu apresento a proposta para uma pessoa, é lógico que a minha apresentação não vai ser perfeita, mas vai ser feita, e se a pessoa é engajada, ela vai comprar. Agora, e conforme eu faça isso 10, 20, 50 vezes, é um piloto automático, né? Tu não precisa mais pensar para fazer. No momento que eu fiz mais de 20 apresentações de proposta, eu não preciso ficar olhando para o script, eu não preciso ficar pensando, então primeiro eu tenho que me apresentar, como é que eu me apresento? E a explicação da solução. Aquilo ali vira automático. Agora, se eu souber tudo isso, e eu não tiver a capacidade de, através de indicação, ou do formato que seja, tá sempre gerando novas oportunidades, eu não vou vender, não tem como, é impossível, né? E eu bato muito nessa questão, pessoal, porque não é nenhum e nem 10 consultores que se frustram pelo seguinte, fora as estratégias que eu tinha comentado, o consultor vai lá e ele conversa com 4 pessoas. 4. Como essas 4 pessoas são muito próximas a ele, uma vai comprar, 2 talvez vão comprar. Só que, na média dos casos, se eu falo só com 4 pessoas, é mais provável que eu não venda para ninguém do que eu venda para 2. E a gente vê muito consultor se frustrando justamente por isso, né? O pessoal chama o Patrick, por exemplo, no WhatsApp. Patrick, não, o que está faltando é o seguinte, Patrick, a gente não tem um pronto atendimento na nossa solução, né? Ramiro, mas com quantas pessoas tu falou? Falei com 4. E 2 comentaram do pronto atendimento. Justamente onde é que está o problema? Não é do pronto atendimento. É que se tu falar com 4, mesmo que a solução seja de graça, tu vai vender para todo mundo 4 vendas. E depois? Então, a gente vê isso acontecendo todos os dias, né? E esse alinhamento de expectativa sobre o volume de apresentação de propostas, ele é fundamental, porque ele é o que vai te dar a oportunidade de apresentar a proposta, de treinar melhor o teu discurso, de trazer dúvidas que tu nem sabe que tu tenha. Vou dar um exemplo. Estava conversando com uma paciente e a paciente me perguntou, aposto que a maioria de vocês não deve saber responder isso na ponta da língua. Qual é o tempo de retorno para a consulta? Vai? Deu uma travadinha ali. Eu escutei aqui porque a gente está na mesma sala, né? A tua questão, mas acho que se puder voltar ali a pergunta que ela foi, que tu provocou. Legal. Agora destravou? Joia. Então, pessoal, essa é uma situação muito prática aqui, ó. Para explicar que não precisa dominar todos os detalhes da solução de uma maneira técnica e não botar na prática. Mais importante é levar para a prática. Estou conversando com uma paciente e ela precisa de uma consulta com um endocrinologista. E aí ela vai me perguntar, tá, mas e qual é o tempo de retorno? Por quê? Porque com um endócrino, né, eu vou ter que fazer a consulta, fazer um exame e voltar na consulta. Sem o exame, o médico não vai conseguir me ajudar muito. Então, legal, a gente tem a solução para consulta, um preço super em conta, um tempo de espera super curto, também tem a solução de até 50% de desconto para o exame, bacana. E qual é o tempo de retorno? Não sei. Tu não precisa estudar isso e decorar todo o tempo de retorno. No momento que tu falar com 10 pessoas e uma te perguntar o tempo de retorno,
Faz o seguinte, nos chama. Pô, Patrick, estava conversando com uma cliente, ela me perguntou isso, eu não sei. Na hora, a gente vai te explicar, tu vai ficar sabendo. E tu vai saber para sempre. Né? Só que não adianta fazer uma super preparação técnica, teórica, e não levar para a prática. A maioria dos aprendizados, da apresentação de proposta, das objeções, das dúvidas, e até algumas sutilezas do conhecimento do produto, elas acontecem na prática. Dora, exatamente isso. Né? Até 30 dias. Mas sendo um pouquinho mais específico, no próprio site, todos os médicos têm o seu tempo de retorno. Né? Tá ali no site, no perfil. É só entrar no perfil do médico. Ó, o doutor Patrick tem tempo de retorno de 15 dias, o Ramiro 20. O outro médico, que é psiquiatra, não dá retorno. Por quê? Porque na psiquiatria, de praxe, não tem retorno. Tá tudo lá. Mas tu não precisa te preocupar em saber disso. Né? Porque às vezes a gente fica muito encucado. Eu tenho que me preparar, eu tenho que dominar, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar. Não adianta se preparar infinitamente e não fazer. Fazer é muito mais importante do que estar preparado para fazer. E que bom, Dora, porque é bem isso mesmo, que legal que tu sabia dessa questão. Se não soubesse, se não tivesse na ponta da língua, também não teria problema nenhum. O que não pode? Questões grotescas, do tipo, achar que a gente é um plano de saúde, achar que dá para consultar pelo SUS através da plataforma, né? Questões dessas não tem cabimento, mas isso é o mínimo, né, pessoal? Joia! Trazendo alguns outros pontos bem práticos, tá? O que eu preciso para vender? Então, legal, olha, a gente falou uma parte um pouco mais teórica, falamos da parte técnica de vendas. Na técnica, pessoal, para não prolongar demais a reunião, e porque isso aqui é uma questão mais objetiva, na teoria, tá? Depois a gente vai começar a bater bastante essa técnica aqui aplicada na prática. O que nós vamos fazer? Produzir um conteúdo separado no YouTube, só detalhando esses 7 passos da técnica de vendas. E até amanhã, quinta-feira, a gente disponibiliza para todo mundo na comunidade esse conteúdo, tá? Porque aí cada um pode, no seu tempo, assistir o conteúdo, entender, aplicar na prática. De novo, mais importante, aplica na prática. Não fica decorando e te preparando, trazer dúvidas para nós e assim por diante. O que eu preciso para vender? Então, eu já comentei um pouco disso, eu não vou ser muito repetitivo. Conhecer bem o nosso produto e público-alvo. Se eu souber para quem eu vendo, qual é a dor que eu resolvo e como eu resolvo essa dor, tá feito. Entender a técnica de vendas, que é basicamente essa questão de ó, o que eu vou apresentar para essa pessoa, para ela entender que ela precisa da minha solução, a partir do problema que ela vive, tá? Até para desconstruir outra ideia, né? Venda não é uma questão de ser falastrão, de ser convincente. O que é a venda, pessoal? 50% da população não tem uma cobertura mínima de saúde para cuidar da sua saúde quando precisa. Então, a pessoa vai depender do SUS, que é um sistema muito bom, mas está sobrecarregado, demora demais. Ou a pessoa vai ter que pagar um valor altíssimo por um atendimento particular. Tá? 300, 400 reais a consulta, mais 500 reais o exame, por exemplo. Então, esse é o problema que a gente resolve. 50% da população vive esse problema. Joia, o que a gente vende? O que a gente oferece? Não é uma coisa que a gente atira por cima do cliente. A gente faz o seguinte, identifica que esse problema existe, conversa com pessoas que vivam esse problema e apresenta o nosso produto como a solução para esse problema, por um preço que cabe no bolso. Então, venda é muito mais o encontro de um problema com a solução e o vendedor, o Ramiro, o consultor. O meu papel qual é? Promover esse encontro. Né? É falar com a pessoa e mostrar para ela que ela tem o problema, se ela ainda não conhece, e principalmente apresentar que eu tenho a solução para esse problema, do que querer, por exemplo, conversar com uma pessoa que tem plano de saúde, que paga caro e não se importa pelo plano de saúde e que está satisfeita com o seu plano de saúde. Que diabos que eu vou apresentar para essa pessoa? Eu posso forçar uma venda para ela, mas não é o padrão, né? Porque tu não está resolvendo nenhum problema. Outra situação esses dias aconteceu também, me marcou essa situação. A pessoa havia ficado desempregada um dia antes da nossa conversa. Poxa, entendo que a nossa solução é acessível, né? Mas se a pessoa está num momento de desespero financeiro, ficou desempregada, não é um cliente qualificado para eu trazer a solução, a menos que a gente consiga dar ela de graça. Né? Então, também não é uma oportunidade qualificada para, nesse momento, ficar forçando venda. Agora, o resto todo das pessoas que não tem um plano de saúde, que tem uma renda mínima e que está buscando por uma cobertura, por uma segurança e por qualidade
de atendimento com acessibilidade, ali é o alvo, né? E com essas pessoas que a gente vai conversar, não para passar a conversa, a gente vai conversar para conectar a nossa solução com o problema que elas vivem e desconstruir algumas ideias de que é caro, não é para mim, não cabe no bolso. Né? Esse é o nosso papel. E aí tu vê que a venda ela fica um processo muito mais natural e lógico do que um processo que nem a gente tem a percepção de que é um processo de convencimento, de empurrar, de ser chato, de ser falastrão. Não, é um processo que qualquer pessoa que tenha vontade pode aprender, aplicar, repetir e ganhar dinheiro. Né? Então, eu acho que é legal a gente desconstruir essa ideia social de vendas, como sendo uma coisa muito é para mim ou não é para mim. Né? Nada disso. E por último, pessoal, gerar leads e apresentar a proposta para o maior número de pessoas. Né? Não vou repetir esse ponto porque eu já falei 10 vezes. Se eu souber tudo, se tudo estiver perfeito, se o cliente viver a dor, o cliente está reclamando da dor, poxa, eu preciso de uma solução para conseguir consultar por um preço menor, com uma melhor experiência e os exames de dentista. E a gente não chegar nessa pessoa, nada acontece. Né? Então, esse ponto de conexão, de conversar, de apresentar a proposta, é definitivamente o ponto mais importante de todos. Aí aqui eu só vou fazer um parênteses, né, para trazer uma coisa bem prática, assim, ó. Ramiro, como é que esse negócio de apresentar a proposta e gerar mais leads acontece na prática? E aí eu vou trazer aqui uma tabela que alguns de vocês já devem ter acesso, outros ainda não, que é uma tabela de acompanhamento de leads, acompanhamento das minhas oportunidades, tá? Então vamos sair da teoria e vamos botar o processo na prática. Ramiro, o negócio é o seguinte, falei com 10 pessoas próximas a mim, pedi indicação. E elas me mandaram 50 nomes lá no WhatsApp. Então, eu estou com 50 nomes no WhatsApp que vieram de indicação de pessoas que eram próximas a mim. O que eu faço agora? Faço o seguinte, pega esses 50 nomes, aqui tem, não sei nem quantos, tem 670 nomes, tá? Isso aqui é um processo na prática, tá? Pega esses 50 nomes, bota eles nessa tabela, tá? Ah, não tem a tabela. Pede pra gente que a gente te passe o modelo da tabela, ou cria o teu modelo, tá? Esses dias eu vi um vendedor fazendo no caderno dele. Ele anotava todos os nomes do caderno e acompanhava. Como ficar melhor para ti? Lógico, quanto mais bem organizado, melhor vai ser, né? E vai impactar os resultados. Mas então, bota os 50 nomes na tabela, pega o telefone, senta e liga. Alô, Camila? Apresenta a proposta para ela, né? Cria uma conexão inicial. Camila, tudo bem? Eu sou o Ramiro que faz consulta. Quem me indicou o teu nome e acabou de comprar a nossa solução foi o João, né? E o João entende que tu pode estar interessado nessa solução também. Ah, o João indicou, pô, que legal. Criou conexão. E a partir daí tu vai desenvolvendo a conversa. Ah, Camila, então, tu já tem plano de saúde? Não, não tenho plano de saúde. Por que tu não tem? Não, porque é muito caro, não cabe no bolso para mim nesse momento. Ah, legal. Mas tu acha importante hoje, por exemplo, ter um melhor cuidado com a tua saúde, né? Seja a nível de qualidade de atendimento, a nível de preço. É algo importante para ti, para tua família? É algo que tu valoriza? Ah, sim, com certeza eu valorizo, né? Semana passada mesmo eu agendei uma consulta para minha mãe e custou uma fortuna. Ou então, putz, eu fui agendar uma consulta, mas só tinha para daqui a 3 meses. Poxa, legal. Deixa eu te contar um pouquinho mais, então, a respeito da nossa solução. Nós somos uma solução de benefício para a saúde com foco em pessoas que não têm convênio. Né? Qual é o nosso objetivo? Ser uma solução completa de saúde que entregue, acima de tudo, uma experiência única, de qualidade de atendimento, profissionais, experiência particular, né? Tudo digital, uma plataforma inovadora, mas também com acessibilidade, que caiba no bolso. Como assim? Como é que esse negócio funciona? E aí tu vai desenrolando a conversa. Ah, mas então deve ser caro, né? Quanto é que custa? Não, não é caro não. Né? Inclusive na Black Friday agora, a gente está com uma condição promocional que custa só R$ 9,90 por pessoa por mês. R$ 9,90. Poxa, então para minha família de 4 pessoas vai ficar R$ 39 por mês. É isso aí. Né? Pô, tu vê só, uma solução de saúde para tua família por R$ 39 por mês. É metade do preço de uma pizza. Pô, realmente, legal. Aí como é que eu faço para assinar? Então, o nosso pagamento é no cartão de crédito, né? Não tem nenhum tipo de carência, tu já pode assinar e começar a usar agora mesmo para fazer o teu agendamento. Ah, é? Que legal. Ah, então tá. E aí a conversa vai se desenrolando. Aí a pessoa está na ligação, eu quero fazer a compra agora. Legal. Né? Vou te mandar no WhatsApp aqui o meu link e por ali tu já consegue te cadastrar e fazer o pagamento. Manda no WhatsApp, enquanto tá na conversa, bota o telefone no Viva Voz
e a pessoa já vai fazendo as etapas. Ah, legal. Que joia, muito obrigado pela atenção. Camila, olha aqui, ó. A gente entende que é muito importante conseguir chegar em cada vez mais pessoas, né? Para conseguir apresentar a nossa solução, porque as pessoas, nem todo mundo ainda nos conhece. Por acaso tu te importa de me passar pelo WhatsApp mesmo 10 nomes que tu tem aí na tua lista, que tu entenda que possam ter sinergia com a nossa solução? É só clicar ali no botãozinho de mais do WhatsApp e marcar os contatos que tu entende. Marca, por favor, aí 10 contatos e me manda, né, para eu fazer com eles a mesma questão que o João fez contigo. Ah, joia. Pronto, acabou o processo. Tá aqui. Como é que eu gerenciei isso? Putz, eu liguei para a Camila, né? A Camila me atendeu, a gente desenrolou a venda. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Da Andréia. André não, o Júnior. O Júnior aconteceu isso, né? A partir de uma ligação para o Júnior atendeu, era qualificado, emitiu, fez o pagamento, né? E provavelmente ele gerou indicações. Onde é que entram as indicações do Júnior? Aqui embaixo. Ah, então, ó, o Júnior indicou o Patrick. E o celular do Patrick é 53. Legal. Aqui eu estou produzindo novos leads, ó. Para quê? Para fazer o mesmo processo que eu apliquei com a Camila, que gerou uma venda e que gerou uma indicação. E aí vai. Qual é o desafio desse processo? Porque falando aqui, dando um exemplo, é muito bonito. O desafio qual é? Receber não, a quantidade de nãos que tu vai receber, a persistência no primeiro momento, até que a abordagem esteja bem calibrada e tu te sinta confiante. Momentos em que, por exemplo, tu vai receber indicações ruins e tu não vai vender para ninguém, né? São momentos de frustração. Por outro lado, às vezes tu vai receber 10 indicações e vai vender para 4. Por quê? Porque as indicações vieram muito qualificadas, né? Treinar o processo, repetir. Questão de comunicação muito importante também, né? Conseguir te posicionar bem, passar confiança, passar credibilidade, né? Passar profissionalismo. Esses são os desafios. É fácil? Não é. Mas é 100% treinável, né? Isso aqui não depende zero de talento, experiência. Mas eu não tenho curso. Mas eu não sou bom de oratória. Todas as questões para repetir esse processo são treináveis. Todas elas. Família. Vai. Só me permite eu te falar uma coisa que é super importante, né? Coisas que tu comentou. Até estava conversando bastante com a Júlia ontem, ela estava fazendo um processo ali um pouco diferente, mas ali, o que é preciso para vender, né? Tu estava fazendo essa provocação. Conhecer bem o nosso produto e entender a técnica. Então eu só vou conseguir vender depois que eu conhecer bem, né? Tu já bateu bastante nisso, mas acho que é bem importante refrisar. A técnica e conhecer o produto, o que precisa para vender é o básico, né? Então, é aquilo que tu falou, é uma plataforma de agendamento de consultas que disponibiliza um plano de benefícios, que dá reembolso, que dá desconto em consulta, em exames e procedimentos odontológicos, e o processo de vendas, ele tem que entender e está muito focado em principalmente 3 pontos do processo de venda: na conexão, na tomada de decisão imediata e na explicação. Então, a gente conseguindo entender esses 3 pontos da técnica de vendas e conhecendo minimamente o nosso produto, e é treinável, com certeza, esse fluxo, esse processo é treinável. E ele é treinável e não necessariamente ele precisa ser extremamente perfeito para te colocar na prática, porque a prática vai fazer tu treinar. E a prática vai fazer tu vender, a prática vai fazer melhorar, e quanto mais tu fazer, mais tu vai entendendo. Bom, o cliente, ele prestou mais atenção quando eu falei bom, vou falar A sempre das próximas vezes. Quando eu falar A mais B, ele achou um pouco melhor. Então, agora eu vou falar A mais B. E esse é o processo que tu vai te identificando, porque cada pessoa vai ter uma forma de falar. O que tem que ser igual é o que a gente está falando do plano, do produto que a gente está vendendo, porque é o mesmo produto que todo mundo está vendendo. Mas a forma que tu vai abordar, a técnica, o que tu vai falar exatamente, não tem como a gente passar um script. Até tem, na verdade, mas não tem como vocês lerem um script e tentar colocar todo mundo na mesma caixa. Porque se eu ligar para a Luana vai me falar que gostaria de ter o plano de benefícios por causa do ter um filho, precisa consultar com o pediatra. A Thalita vai falar que precisa um ginecologista porque precisa fazer consulta com frequência. O Ramiro precisa de um ortopedista ou não precisa. Ou tem, né, entende? São coisas que são muito variadas e que o processo, a aplicação do processo vai fazer com que todo mundo fique cada vez mais experiente. Como?
não é treinando só a ligação, olhando no espelho. Isso ajuda muito, mas o que vai fazer vocês aprenderem de fato na prática é a prática, né? Aprender é fazer, colocar, ligar, levantar o telefone e se perder daqui a pouco nas primeiras ligações. Por isso que é importante falar com a família, né? Que a nossa primeira tarefa lá é levantar números e falar com a família para que a gente tenha um espaço de mais confiança e que possa até mesmo errar e dizer, não é bem assim, calma aí, eu talvez tenha explicado um pouquinho errado. Claro que com o cliente, onde é uma conversa um pouco mais fria, não é tão interessante que isso aconteça, mas daqui a pouco pode acontecer também. E vocês ajustar a comunicação durante o processo. E isso é uma forma de conseguir treinar. Da próxima vez, você já não vai falar da mesma forma, vai falar diferente, da forma certa. Então, o que é mais importante, com certeza, sem dúvidas nenhuma, é fazer. Entende o mínimo e faz. Tu vai pegar na prática. E acho que é super importante esse processo de vendas, assim, dessa comunicação para a vida. Então, tudo que a gente vai fazer hoje é praticamente uma venda. Então, esse processo é replicável para tudo. Queria só fazer essa contribuição, porque desses pontos aqui, né, o que eu preciso para vender? É óbvio que quanto mais dessas três pontos aqui ficar melhor, com certeza vai conseguir desenvolver mais vendas, mas não precisa estar perfeito para a gente vender, né? Com certeza, com certeza. Uma boa analogia, né, pessoal, é como andar de bicicleta. Ninguém até hoje aprendeu a andar de bicicleta vendo vídeo ou lendo livro. Tu tem que subir na bicicleta, cair da bicicleta, né, e no primeiro momento tu tem que estar muito concentrado e depois vira o piloto automático, né? Tu nunca mais esquece andar de bicicleta e mais, é automático. Tu não precisa ficar pensando, o que eu tenho que fazer? Agora eu pedalo, agora eu seguro o guidão, né? É exatamente a mesma coisa. Agora, se tu ficar te preparando muito, não só tu não vai ter resultado, mas tu não vai aprender propriamente, né? Deixa eu trazer outras duas questões aqui, exemplos bem práticos, tá, pessoal? Entendendo que a gente está batendo muito na questão de geração de lead, né? Tá, Ramiro, mas e aí? E se o processo em algum momento trancar? Exemplo, eu falei com as pessoas mais próximas que eu tenho para pedir indicação. E aí eu falei com 10 pessoas que me indicaram 10 pessoas, né? No caso, 10 vezes 10, 100 nomes. Legal, essa é a minha base inicial de 100 nomes, botei lá na lista e tô metendo ligação. Né? Alguns não vão atender, eu vou ter que tentar ligar 2, 3 vezes, isso é super normal também, né? Não dá para criar uma expectativa de que 80% vai atender, não. A cada 3 ligações que tu faça, uma e meia vão atender, o resto tu vai ter que tentar outras vezes, isso é padrão do processo. Alguns vão pedir para ligar em outro horário, enfim. Legal, vamos supor que eu falei com essas 100 pessoas e eu fiz algumas vendas, mas daqui a pouco faltou lead. Então, todos os leads que eu tenho mapeados, né, eu não consegui pegar tanta indicação, porque o meu processo ainda não está bem calibrado, né, e eu fiz poucas vendas até agora, não produziu muita indicação. O que eu faço? Quando engargalo, não tenho mais nomes novos. Algumas alternativas. 2 delas. Primeiro, tu não precisa pedir indicação só para quem tu vende. Por quê? Porque o número de pessoas que tu não vende é muito maior do que o número de pessoas que tu vende. 10, 1. Então, 9 tu não vai vender, 1 tu vai vender. Se tu usar só esse 1 para pedir indicação, tu vai ter 10% de oportunidade. Se tu usar os outros 90, tu vai ter 100%. Como eu peço indicação para quem eu não vendo? A técnica que mais funciona é a seguinte. No final da ligação, por qualquer questão tu não vendeu, a pessoa não se mostrou interessada, não se mostrou qualificada, não gerou conexão. Tá? Vamos supor que eu estou falando com a Gabriela. Gabriela, tudo bem? Fechamento de conversa. Gabriela, te agradeço muito pela atenção. Se tu puder só me dar uma ajudinha, eu estou participando de um treinamento aqui dentro da empresa, né, onde a minha nota do treinamento é relacionada ao número de pessoas que tu consegue me indicar. Então, se tu puder, por favor, me dar uma nota de 0 a 10, né, através de indicações no WhatsApp, eu te agradeço. Ah, Ramiro, mas ninguém vai fazer isso. Funciona na prática. Funciona. Por quê? Tu comove a pessoa, dizendo que tu está participando, passando por uma avaliação na empresa, e que essa avaliação, a nota, ela é dada a partir de indicação de contatos no WhatsApp. Tu já vai poder, na mesma hora, chamar a pessoa no WhatsApp, explica para ela que é só apertar no mais, né, e me dá uma nota aí, me manda contatos de acordo com a nota que tu quer me dar de 0 a 10. Todas as pessoas vão indicar? Não. Mas 20, 30% das pessoas que tu aplica isso, elas indicam. E aí tu consegue, não só com as vendas,
mas com todo mundo que tu conversa, pegar a indicação. Então, pessoal, tem alternativas. Primeiro passo, pedir indicação para quem vende. Segundo passo, pedir indicação para quem não vende. Não, Ramiro, trancou tudo, não tem mais contato, tá zerado. Vamos usar a criatividade. Vamos lá para não falar em pesquisa de rua, tá? Que é um processo menos replicável. Vamos falar em pesquisa num comunidade, grupo do Facebook. Monta uma pesquisa, né, num formulário do Google Simples, perguntando o seguinte, pessoal, eu sou consultor de vendas do Faço Consulta, né, e estou fazendo uma pesquisa aqui que a gente quer fazer um levantamento, né, para entender o tamanho do nosso mercado. Nome, telefone, se tem ou não plano de saúde e por quê. 4 perguntinhas. E lança uma pesquisa em 10 grupos, comunidades do Facebook. Rapidamente tu vai ter 100, 200 respostas da pesquisa. E dali tu já vai poder pegar os leads e qualificar. Opa, fulano não tem plano de saúde porque não cabe no bolso. Não tem plano de saúde porque foi desempregado o ano passado e perdeu o plano. Desses 100 respostas, tu qualifica 50 nomes, pronto. Produzisse mais 50. E segue o baile. Dos 50, eu vou vender para, exemplo, 5, mas eu vou tentar pegar a indicação com os 50. Seja com quem não comprou, seja com quem comprou. O que é o importante? Não te aperta nunca. Né? Então, a partir dessas técnicas de indicação e de um pouquinho de criatividade para momentos em que tu te apertou, tu consegue sair desse momento, produzir mais leads e repetir o processo. E aí não para nunca. Né? O infinito é o teu limite, né? Porque até que tu chegue em todas as pessoas possíveis, que não vai chegar nunca, tu tá sempre gerando novas oportunidades, melhorando o teu discurso de apresentação e vendendo mais. E gerando novas oportunidades e melhorando o teu discurso e vendendo mais. Ramiro, mas aí fica um loop infinito. Como é que eu cresço mais com isso? Plano de carreira. Aí tu faz o seguinte, te dedica um pouco a esse processo, te torna um consultor bronze, prata. No momento que tu chegar em prata, tu pode liderar. E aí tu dedica 20% do teu tempo para recrutar outros consultores para o teu time. E aí o que tu faz? Treina essas pessoas com esse mesmo processo que a gente está falando e que tu está aplicando. E aí tu te escala. Eu sou um consultor individual, estou ganhando meu dinheiro, estou aplicando meu processo. Agora eu recrutei mais 10, 20, 50 consultores. Treinei. Alguns deles engajaram e vão aplicar o processo. Pronto. Agora tu está ganhando dinheiro em cima das tuas vendas e em cima das vendas de mais 10, 20, 50 consultores. Esse é o jeito de tu não parar nunca de crescer. Por quê? Porque aplicando o processo, tu depende diretamente do teu tempo. Todo mundo só tem 24 horas por dia. Então, por melhor que eu seja, em algum momento, trabalhando muito, eu vou chegar no meu limitante. Óbvio que nesse limitante tu já pode ganhar um belo de um dinheiro, tu já pode ter um baita destaque. Mas, ambição, eu quero crescer mais. E aí o plano de carreira te possibilita deixar de ser apenas um consultor e te tornar um consultor líder. E começar a formar um time, e conforme tu vai crescendo no plano, tu vai tendo cada vez melhores rendimentos pelas tuas vendas e pelas vendas do teu time. E aí sim, aí o céu é o limite, porque num cenário ideal, tu pode formar um time de 500 vendedores e ganhar 30, 40, 50 mil reais dentro do programa, né? Então, pessoal, aqui só para passar um panorama, tá? Para quebrar tudo quanto é tipo de tabu de limitações, de crenças, de que o processo não é para mim, de que não funciona, de que a solução não vende, de que qualquer coisa. Né? Por isso que a gente está trazendo uma visão geral. E essas alternativas para a geração de leads são muito importantes também para que tu nunca te aperte. Se tu te apertar, recorre a gente pode te ajudar a pensar numa alternativa. Mas é isso, pedir indicação para quem eu estou vendendo, pedir indicação para quem eu não estou vendendo, aplicando técnicas de indicação aqui, tá? Porque sem a técnica tu tem muito pouca eficiência para conseguir a indicação. Aí chega naquela questão, mas a galera não indica. Indica, só que aí tem que aplicar a técnica e treinar a técnica. Trancou o processo, pesquisa. Pesquisa, gera lead qualificado, liga, pega a indicação, segue o loop. Né? Por que eu estou batendo muito nesse looping? Porque o looping é o que torna o processo replicável. Diferente de vender no ônibus, vender só para os meus seguidores no Instagram, vender só para a minha família. Tudo isso também é válido, é bom, é mérito total. Né? O único problema aqui é que não é replicável para toda semana tu tá fazendo, né? Galera, por último, para a gente fechar, que já estamos batendo 1 hora aqui, a ideia não é trazer um conteúdo maçante, mas muito mais gerar boas provocações para que a gente saia daqui fazendo. Na prática, o que eu posso fazer agora, Ramiro, para começar a vender mais ainda hoje? Algumas dicas bem práticas. E aqui, não adianta a gente colocar, isso aqui tem que partir de cada um de acordo com a ambição, com a fome, com a vontade de crescer, de ganhar dinheiro, de ganhar o iPhone, de cada um. Primeiro,
colocar uma meta de contatos levantados. Como que eu levanto os meus primeiros contatos? Usa a tua rede, né? Se tu tiver 10 pessoas na tua rede, né, tu consegue levantar 100 contatos de graça para ontem. Exemplo, levantei 10 nomes. Amigo, colega da faculdade, parente, primo, mãe e colega de trabalho, qualquer coisa. 10 nomes. Fulano, tudo bem? Eu entrei num programa agora de vendas diretas, me tornei um consultor do Fácil Consulta, né, que é uma solução de benefício para a saúde muito legal, inovadora, que está entrando agora no mercado, uma solução super acessível, um baita de um mercado endereçável, e o nosso foco de público são pessoas que não têm plano de saúde. Tu poderia, por favor, me indicar 10 nomes aqui no WhatsApp, me passar 10 nomes da tua lista de contatos, né, para que eu possa entrar em contato, me apresentar e apresentar a nossa oportunidade para essas pessoas? 10 amigos, é lógico que eles vão indicar. Alguns vão indicar muito mais do que isso, vão indicar 10, 20, 30 nomes, né? Pronto, rapidinho, em 1 hora, tu vai ter 50, 100, 200 nomes mapeados. Legal, resolvi o meu primeiro problema. A partir disso, começa a falar com essas pessoas, apresentar a proposta, pedir indicação, e aí tu vai aumentar cada vez mais a tua base de oportunidades. Pessoal, sem nenhum tipo de cerimônia, em poucas semanas, fazendo isso, tu vai ter mais de 1000 leads catalogados à disposição para ligar, né? Rapidinho, só repetindo esse processo, treinando e melhorando ele. Legal, levantei os meus contatos. Coloca uma meta de ligações a realizar. Ramiro, por que ligações e não WhatsApp? Porque o WhatsApp, ele é um canal muito mais passivo do que ativo, né? Então, no WhatsApp, o cliente ele tem muito mais oportunidade de não nos responder, nos enrolar, do que na ligação. Né? E como esse nosso canal de vendas diretas ele é um canal ativo, a ligação é o que a gente tem de mais assertivo e qualificado para conseguir chegar, né, nas oportunidades. Então, coloca uma meta de ligações a realizar. Né? Poxa, olha aqui, ó, eu tenho essa base de 100 e eu vou ligar para... Não precisa ligar para os 100 no mesmo dia. Liga para 20 por dia. Dos 20, 10 vão te atender, 10 conversas. Em 2 dias, tu já está bem treinado, já quebrou o tabu, tu já entendeu o script e tu já trouxe dúvidas e tu já melhorou. Pronto. Né? Depois disso, tu vai ter, a cada dia tu vai ligando para 20, vai pegando indicação, vai aumentando a tua base, e em seguida tu vai ver que vão sair as primeiras vendas, tu vai ganhar mais confiança, tu vai saber gerar indicações, vão sair mais vendas, tu vai controlar as tuas vendas, tu vai querer fazer isso aqui no sábado e no domingo, porque vira uma questão viciante. Porque no momento que tu domina o processo, tu vai fazendo, é um vício, entendeu? Tu não para nunca de fazer. Só que se tu não colocar uma meta dessas duas questões, de levantar os contatos e ligar, tu não começa. E aí o que a gente vê muito? Estou me preparando, estou estudando, agora eu vou me organizar para a semana que vem. Começa, entendeu? Fecha o olho. Né? Se tu pegar essas indicações que tu não conhece, não tem, que nem o Patrick falou, não tem problema nenhum de errar o script. Erra, te confunde, te atrapalha. Não tem problema, o não tu já tem. Né? Então pensa que os primeiros contatos, olha aqui, ó, os primeiros 20 não é para vender. Os primeiros 20 é para perder o medo e treinar. Os outros 20 é para vender em dobro. Pensa desse jeito, porque tu não tem nada a perder, entende? E às vezes a gente tem muitas inseguranças, né? De não passar segurança, credibilidade. Tu só vai passar isso fazendo. Né? E se tu pensar que dentro de 1 ano tu vai ter falado com mais de 1000 pessoas, os primeiros 20 não são nada. Né? Então não te preocupa em queimar cartucho com esses primeiros 20. Te preocupa muito mais em fazer e aprender. E também, né, pensando em dominar a nossa solução, assistir ao conteúdo de como funciona e quais os diferenciais do Fácil Consulta Plus. Conteúdo de 15 minutinhos, que vai te dar uma visão de 90% do que tu precisa para entender a solução, entender algumas peculiaridades do formato de pagamento, da carência, e pronto, tá apto para tirar quase todas as dúvidas que vão aparecer e começar a vender. Tentando ser muito prático, pessoal. Façam, e aí agora eu passo um pouco o bastão para vocês, porque não depende de mim. Né? O fazer, o botar a mão na massa, o ter vontade, aí depende de cada um. Mas eu coloco a minha mão no fogo que vocês fazendo esse processo vão conseguir acelerar muito mais os resultados, junto com as outras estratégias. Ramiro, mas eu quero trabalhar também no Instagram. Super legal, eu trabalho no Instagram. Eu quero vender para os parentes, vende para os parentes. Eu quero vender no condomínio, vende no condomínio. Eu quero vender também no ônibus, vende no ônibus. Faz o que tu quiser, né? Não tem problema. Tudo que seja orgânico, né? Que demande de proatividade, inovação, criatividade, pode fazer. Agora, por que a gente está batendo muito nesse processo? Porque esse processo não é a única, mas é a melhor coisa que nós temos replicável, né? E que serve para qualquer um, em qualquer lugar. Ramiro, mas eu não ando de ônibus. A estratégia do ônibus já não funciona.
Mas, Ramiro, mas eu não moro no condomínio. A estratégia do condomínio já não funciona. Mas, Ramiro, eu não sou das redes sociais, cara. Tô fora dessa. A estratégia do Instagram já não funciona. Isso aqui, se tu tiver um telefone apto a fazer ligação com conexão de internet, qualquer um, de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, consegue fazer. Né? Então, por isso que a gente vai bater nessa questão, por uma questão de ser replicável. Né? E aí, todo mundo trabalhando junto em cima de um mesmo processo. E, na sequência, uns vão ajudando os outros e toda a comunidade vai crescendo mais rápido por conta disso, né? Galera, sem mais delongas, vou passar bem rapidinho aqui, ó. O que esperar dessa rotina de hoje para as próximas semanas? Eu não vou trazer esse mesmo conteúdo, eu não vou ser repetitivo. Cada semana a gente vai estar trazendo coisas novas aqui, mas não falando de campanha, não falando de questões motivacionais, não falando de questões quaisquer, que não sejam vendas. Aqui a gente só vai falar de venda, como vender, como trabalhar melhor o processo de vendas, gerar indicação, acompanhar os meus leads, melhorar os meus resultados. Então, o que a gente vai falar? Né? Capacitação teórica de vendas, né? Processo de vendas, um pouco mais teórica, como foi hoje, por exemplo, né? Que era o nosso primeiro encontro. Capacitação prática de vendas, gravação de ligações, ligações na prática, ligações ao vivo, cases de sucesso de consultores, trazer tudo isso, né, para que não fique só na teoria. E aí, qual é a ideia? Que a gente construa muito mais do que uma reunião, um encontro, um conteúdo, que a gente construa continuidade de treinamento para estarmos sempre aprendendo e evoluindo o nosso processo de vendas. Né? E isso aqui, pessoal, é o ponto mais importante, que a gente torne um hábito o treinamento, porque ninguém nunca vai estar pronto. Né? O Ramiro, por exemplo, já vendeu desde o momento que a gente construiu a empresa até hoje, vendeu, segue vendendo, segue falando de vendas. E toda semana, conforme tu fala de vendas, tu treina, tu fala, tu apresenta a proposta, tu tá evoluindo. Então, isso aqui não acaba nunca. Quanto mais tu evolui, mais resultado tu tem e mais. E aí eu acho que esse é o ponto final aqui para acabar a reunião. Mais tu consegue ter controle dos teus resultados. Porque a pior coisa que tem para um vendedor é ele depender de terceiros. Depender da empresa, depender do dia, depender que as vendas não estão vindo. As vendas não vão vir nunca. Tu que tem que ir até elas. No momento que tu tem as ferramentas para isso, tu tem controle dos teus resultados. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, que só depende de mim, para eu controlar o quanto de dinheiro eu vou ganhar e o quanto que eu vou crescer, por exemplo, junto com a empresa. Não, Ramiro, mas o meu negócio é o seguinte, cara, é campanha do iPhone. Eu quero ganhar esse iPhone, depois eu vou ver o que eu vou fazer da vida. Não sei se eu vou ficar no programa de vendas diretas para sempre. Não tem problema. Faz o que tu quiser. Né? Isso aqui é uma ferramenta para tu usar e abusar da maneira como te interessar. Ah, Ramiro, eu estou olhando para a empresa no longo prazo, cara. Eu quero crescer, eu acredito no plano de carreira, eu quero me desenvolver junto e eu já estou enxergando que daqui a 3 meses eu quero me tornar uma líder e começar a ter meu time de vendas, cara. E eu vou ser a melhor vendedora que essa empresa já viu. Legal. Seja muito bem-vindo, a gente vai adorar que isso aconteça e estamos juntos. Né? Mas o ponto aqui é te dar empoderamento, autonomia, ferramenta para que tu consiga definir, a partir da tua ambição, o quanto que tu vai ganhar e crescer. Então, pessoal, desculpa prolongar um pouquinho a reunião, passamos de 1 hora, tá? Para a gente não fechar como monólogo essa conversa, a gravação vai estar disponibilizada para todo mundo ainda hoje, tá? Ali na comunidade, e também para quem não pôde participar. Mas eu queria abrir um tempinho rápido aqui para eventuais perguntas que vocês tenham. Podem ficar bem à vontade aí para a gente interagir um pouco. Prometo que as próximas reuniões vão ser mais interativas, né? Mas essa aqui a gente tinha que trazer um conteúdo um pouquinho mais direcionado. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma dúvida. Depois que a pessoa... Tá baixo o teu áudio, Julia. Pois é que tá meio ruim o celular. Acho que agora ficou um pouco melhor. Tá. Depois que a pessoa entra no meu link ali para efetuar a compra ou não, que seja que ela não consiga, que aconteceu ontem, né, Patrick, da pessoa entrar e não efetuar a compra. Legal. Tem como eu cuidar isso? Não tem como... Ó, hoje ainda não, como tu cuidar isso em tempo real, mas tu tem uma equipe que somos nós que está cuidando isso para ti. Então, o que acontece? Sempre que alguma oportunidade entra no link de vocês, mandei meu link para o cliente. E o cliente foi lá, entrou, preencheu o primeiro campo, né? Escolheu o plano que ele queria, mas não efetuou o pagamento. Isso entra para um painel interno nosso que a gente chama de recuperação de carrinho, que é justamente quem não concluiu a compra e entrou no fluxo de venda. No momento que isso acontece, em tempo real a gente já fica sabendo. E aí a gente vai saber o seguinte: o cliente X, que veio do link da Júlia, parou na recuperação em tal etapa. E no menor tempo possível,
a gente, em questão de minutos ou pouquíssimas horas, a gente vai te acionar. Júlia, olha aqui, o Patrick entrou lá, a partir do teu link, e trancou. Então, fica tranquila que essa comunicação é bem dinâmica de nossa parte. Tá, perfeito. Até questão das vendas, porque pode acontecer de alguém efetuar a compra e não me avisar. E aí é chato eu perguntar para a pessoa, dependendo, né, da intimidade, porque vão ter pessoas que eu não vou ter intimidade para perguntar, e aí, efetuasse a compra, né, dependendo de como terminar, de como eu finalizar o contato. E aí eu não sei, de repente, então eu pergunto para vocês. Mas, Júlia, nesses casos, por exemplo, que a pessoa falou, não, eu vou entrar e vou comprar. Me avisa que aí eu fico ainda mais atento, né, nesse processo que eu vou te avisando, o fulano já fez o cadastro, mas ainda não fez o pagamento. O fulano, aí tu vai acompanhando. Não, mas ele falou que vai fazer o pagamento hoje. Aí a gente vai acompanhando, assim que fizer o pagamento, aí a gente já vai comunicando. Eu fico muito próximo aqui desses leads. Eu sou responsável para ficar comunicando com vocês também. Perfeito. Muito obrigada. E caso aconteça, por exemplo, tu mandou o link, a pessoa não comprou, morreu a conversa, e um mês depois ela comprou. A gente também vai rastrear isso pelo teu link e vai te avisar. Então pode ficar bem tranquila que nenhuma informação se perde. Perfeito. Obrigada. Capaz? Pessoal, mais alguma dúvida com relação a qualquer coisa que tenha sido falada aqui hoje? Acho que vale um ponto destacar, né, que todo mundo tem os nossos contatos e aí, usem a gente, né, nos chamem, nos conversem com a gente para usar como facilitador, né, porque surgiu uma dúvida da forma de pagamento e vocês não sabem responder para o cliente, nos chama ali no WhatsApp, a gente tenta responder o mais rápido possível, não deixa a dúvida para amanhã para responder, pode ser qualquer horário. Para que a gente consiga ajudar vocês na forma mais rápida e melhor possível, porque o time é muito importante da venda. Então, não deixa esfriar, não deixa para amanhã o que dá para responder hoje. Então, e não tem também até tem algumas perguntas frequentes que estão dentro daqueles documentos que a gente já compartilhou ali no grupo, mas são perguntas bem superficiais, de como funciona o programa, como funciona o benefício, são coisas bem superficiais. Coisas mais específicas, por exemplo, essa questão do retorno, são coisas bem específicas que acaba que não é tão replicável. Então, quando tiver alguma dúvida, só nos chamar que a gente responde o mais rápido possível para destravar essas vendas. Acho que é bem importante sempre quando a gente tiver a oportunidade de falar isso, porque para nos usarem bastante, né, nessa forma para conseguir ajudar nas vendas. Joia, com certeza. A gente não se isenta de responsabilidade nenhuma, né? Então, toda a responsabilidade que eu falei desde o início, educação, treinamento, suporte, qualquer tipo de dúvida, é com a gente. Agora, alinhamento de expectativas. Qual é a única coisa que o consultor tem que fazer? Botar em prática, né? Porque se não botar em prática, não tem como as vendas acontecerem. Então, contem sempre conosco, pessoal. Para a gente não prolongar demais, né? Já vamos aí a mais de 1 hora. Acho que foi muito bom esse primeiro passo que a gente deu nessa nova rotina. Vamos trabalhar com cada vez mais tanto consistência semanal, né, como uma variedade de conteúdos sempre relacionados a treinamento de vendas, tá? Para dar mais e mais ferramentas de como vender mais, como vender melhor, como vender em menos tempo e assim por diante. Espero vocês na quarta-feira que vem e qualquer dúvida, de novo, né? Estamos à disposição. Todo mundo está em contato direto com o Patrick, mas caso queiram falar comigo, eu estou lá na comunidade, né? Acho que conseguem pegar o meu número por lá, podem ficar muito à vontade para chamar também. Ramiro, sobre o treinamento, tal coisa, né? Pode me explicar um pouco melhor? Abertura total, tá bem? Então tá jóia, pessoal. Um ótimo dia para todo mundo, boas vendas e vamos com tudo para cima. Perfeito.